Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia! É um prazer estar com você por aqui nessa quarta-feira pela manhã. Véspera de jogo do Vasco, véspera de decisão. Sim, a Copa do Brasil tem esse formato que todo jogo é uma decisão. E amanhã começa novamente uma nova era para o torcedor vascaíno. E olha que eu fiquei resiliente em tocar num assunto. E o Acorda Vascaíno é para isso. O Acorda Vascaíno é para a gente ter esse bate-papo, quase que essa terapia com o torcedor. Daqui a pouco eu entro na resenha que eu quero ter com você. Antes disso, eu quero dar um recado na Nit Quantic, que é a nossa parceira aqui no canal. A Nit Quantic, que é uma distribuidora de produtos naturais voltados para a qualidade de vida, promoção de saúde e beleza. Atua desde 2018 no mercado de produtos que buscam nos elementos da natureza a fonte para uma existência mais saudável e sustentável para o planeta. Nosso propósito é proporcionar a você condições de manter sua frequência em equilíbrio para viver da melhor maneira possível, com mais energia para atingir suas metas. Experimente os produtos da Nitiquantic. Entrega em todo o Brasil. Faísca, como que eu faço para entender melhor quais são os produtos e o que é a Nitiquantic? É muito fácil. Você pode entrar em contato pelo site www.nitiquantic.com.br ou então pelo WhatsApp. Anota aí: 21 97 301 0885. Galera, olha só. O tema que eu vou trazer para você hoje aqui, em relação ao Vasco, eu sei que muita gente vai achar que eu tô querendo viver no mundo do País das Maravilhas. E não é isso. Se você não concorda com o meu ponto de vista, tá tudo certo. Você pode expor o seu ponto de vista aí embaixo. Aliás, você pode deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Concordar ou não é do jogo. Eu lembro, torcedor, que um tempo atrás eu já trouxe esse tema aqui. E hoje eu gostaria de falar novamente que o torcedor vascaíno, ele ele não tem mais paciência nenhuma. E você pedir paciência para o torcedor vascaíno, eu particularmente, eu não consigo. Talvez eu possa conseguir pedir resiliência para o torcedor vascaíno, que a resiliência ela está acima da paciência. Ela engloba algo maior do que você apenas ver o que está acontecendo ali na sua frente. E por que eu estou falando sobre isso hoje? Porque amanhã, aliás, amanhã eu estarei presente no estádio Germano Krieger, lá em Ponta Grossa, trazendo todos os detalhes desse confronto para você. Hoje à noite já estarei no News, direto de Ponta Grossa, do hotel que o Vasco vai ficar, já conversando com o Flávio e batendo aquela resenha legal. Eu participo de bastante grupos de WhatsApp de Vasco. E é impressionante como o vascaíno tira o Vasco para nada. Eu vou dizer para você, torcedor, que eu como vascaíno, eu me sinto mais humilhado, rejeitado, do que em qualquer outro grupo de futebol que eu tenha. E isso eu falo em todas as esferas do Vasco. Desde da observação e da análise da direção, ao trabalho de campo, ao treinador, absolutamente tudo. A quantidade de memes negativos à instituição Vasco da Gama que rodam os grupos de WhatsApp é um negócio assim assustador. Eh, eu consigo enxergar na administração do Vasco pontos positivos e pontos negativos. Por exemplo, as janelas feitas até agora pelo presidente Pedrinho e por quem trabalha no departamento de futebol, eu acho que foram janelas bem abaixo pela expectativa que eu tinha em relação ao que o Pedrinho poderia entregar fazendo parte do processo. E isso realmente é um fato. Ele entregou pouco nessas janelas. E eu tenho certeza que ele, no íntimo dele,
Ele também sabe que poderia ter sido melhor e que ele errou. Agora, como ele errou em alguns nomes, ele acertou em outros. Só que o que circula no meio da torcida vascaína são só os erros. E quando eu estou falando aqui na pessoa do Pedrinho, não é o Pedrinho. É o Pedrinho, é o departamento de futebol. Quer ver uma coisa? O Vasco ontem terminou de atropelar o Flamengo. Aliás, o Vasco na base está atropelando o Flamengo a todo momento. É claro que uma vitória na base não terá nunca a ressonância de uma vitória no profissional. E nem pode. Agora, o Vasco entrou em campo ontem eh, com uma vantagem de 2 gols de diferença. Poderia perder por 2 gols, o jogo ainda iria para os pênaltis. Que a primeira partida aí foi 4-2. O Vasco ontem ganhou de 3-0. No agregado foi 7-2. Eu lembro que há uns 3 anos, mais ou menos, nessa categoria, o Vasco tinha goleado no primeiro jogo, perdeu no segundo jogo e perdeu a competição. E eu lembro que isso nos grupos do WhatsApp teve uma ressonância absurda. Essa base fraca, essa base de jogadores que são mascarados, o Vasco não revela ninguém, uma chuva de críticas. E olha que essa categoria sub-17 é uma categoria que o jogador oscila demais, até porque a maioria dos jogadores que estão ali tem 16 anos, alguns até com 15. Então é normal você oscilar. E ontem o Vasco atropelou o adversário. O Vasco passou por cima o carro. Aliás, o Vasco vem atropelando no 20, no 17, no 15, tá atropelando. Só que se você buscar nos grupos de WhatsApp, não teve ressonância nenhuma. Não teve um elogio, não teve alguém dizendo assim: pô, o Diego Minetti é bom jogador, o Luiz Felipe é bom jogador, o Kaique, zagueiro, é bom jogador, sabe? Não teve. O Medina, o meia esquerda, o 10, não teve. Não teve esses elogios. Agora, Deus o livre se o Vasco tivesse ontem perdido essa classificação para o Flamengo. Esse é um ponto que eu quero trazer para você aqui. Não precisa ser na esfera do Pedrinho. Pode ser na esfera da base. Eu acho que a mão que bate no Vasco, do torcedor do Vasco, ela é muito mais forte do que a mão que faz o afago. Eu tenho essa percepção. Talvez eu esteja errado. O Pedrinho deu uma declaração falando que ele achava que ele tinha sido escolhido por Deus para esse momento do Vasco. Em questão de minutos, eu recebi em todos os grupos de Vasco uma enxurrada de crítica quanto a essa declaração do Pedrinho. Assim, eu até acho que o Pedrinho, sabe quando a gente no dia a dia, a gente solta o graças a Deus, alguém faz uma pergunta para nós, a gente fala graças. O Pedrinho, eu acho que ele nem organizou muito as ideias para falar que ele tinha sido alguém preparado por Deus para ser treinador do Vasco. Mas a ânsia da crítica e de querer apontar defeitos fez dessa declaração do Pedrinho uma chacota tão grande que causou uma interpretação como se o Pedrinho estivesse se achando alguém divino, o que não é verdade. Se você parar para ver a entrevista ali, em nenhum momento transpareceu que o Pedrinho quis parecer ser alguém superior, alguém assim, escolhido, enviado por Deus para ser o cara para salvar o Vasco. Nada disso. Ele soltou ali na entrevista algo que veio na palavra, talvez faltou melhorar aquele momento ali da fala dele, mas eu percebo que é uma angústia, uma vontade de criticar o Vasco que é assustador. E isso vale já para a contratação do novo treinador, porque agora eu encaro uma possível contratação do Fernando Diniz como uma correção de rota. E muita gente já vê no Fernando Diniz, porque você não pode sair do Carille para ir para o Fernando Diniz. Por que que não pode? Por que que eu não posso ter um modelo de jogo que não era a minha convicção? O errado não é contratar o Fernando Diniz, daquilo que o Pedrinho pensa futebol. O errado é ter contratado o Carille. Porque se ele tá vendo como eu vejo coisa errada também? Eu vejo. Só que eu não consigo pegar e achar que tá tudo errado sempre.
Eu acho que tem que parar, sentar, respirar. Quer ver uma coisa, torcedor? Eh, o Felipe será o treinador amanhã. O Felipe, que como técnico até hoje, não teve grandes trabalhos relevantes, até porque não teve oportunidades relevantes em grandes equipes. E ele é o escolhido porque é o amigo do Pedrinho. Pois bem, o Felipe é técnico de futebol profissional, o Felipe tem todos os cursos da CBF, o Felipe foi treinado por grandes treinadores, e o Felipe, quando foi chamado para ser técnico do Vasco ano passado, a equipe dele jogou um bom futebol. Só que a ânsia de reclamar, e isso eu já li em vários lugares, é porque ali o Vasco pegou adversários desinteressados, pegou adversários que não queriam nada com nada, porque ganhou. Se ele tivesse perdido, se o Vasco tivesse jogado mal, aquele jogo contra o Atlético Mineiro, o jogo contra o Cuiabá, como que seria a avaliação do Felipe? Será que a avaliação do Felipe teria sido a mesma do que como ele ganhou? Na própria base que eu falei agora, o Cássio faz um trabalho excepcional à frente do Sub-17 do Vasco. Só que quando foi anunciado, ele foi anunciado porque era amigo do Pedrinho. E agora, ele consegue chegar à final da Copa do Brasil, eu não leio em nenhum grupo de WhatsApp que o Cássio é bom. Criticar a contratação do Cássio foi algo fácil de você fazer. Agora, elogiar o Cássio é difícil. Por que, que é difícil elogiar o Cássio? Por que, que a gente sempre tem que ter em mãos uma pedra para jogar na instituição Vasco? Sabe? Isso me incomoda demais. Porque cada vez que eu abro um assunto para falar de Vasco, e eu estou trazendo todas as esferas aqui, eu não sei se vocês já perceberam, eu não estou metendo a um assunto específico. É no geral, é tudo. Vou trazer o último aqui para encerrar. Eu sou um cara que eu tenho comigo que o Vasco tem que tentar jogar todos os jogos em São Januário. Isso para mim é um fato. Só que existem limitações que não dá para jogar todos os jogos em São Januário. Limitações impostas não pelo Vasco, pelo sistema. Pois bem, o Vasco fez o jogo da semifinal contra o Flamengo, do Carioca, no Engenhão. Uma enxurrada de críticas, o Vasco pensa pequeno, porque tinha que ser os dois jogos no Maracanã, com torcida dividida, porque o Pedrinho, porque a história do Vasco está sendo jogada no lixo, aquilo tudo que a gente já sabe. Ok. Veio o Vasco e Flamengo do Brasileiro. Mando do Vasco. O Vasco tentou de alguma maneira jogar em São Januário, chegou num determinado momento, o Vasco abriu mão de São Januário. As notícias eram: foi jogar no Maracanã, teve prejuízo, vai ter prejuízo, vai perder em campo, vai perder dinheiro, porque poderia ter jogado em outro lugar. Ok. O Vasco jogou no Maracanã, botou um ponto na sacola. O resultado esportivo, hoje jogar com os caras, o normal não é botar um ponto na sacola. O meu Vasco, que eu aprendi a gostar e amar, que era gigante, fortíssimo dentro de campo, ia pro jogo com os caras aqui. Igualdade. Hoje não vai mais. Hoje vai assim. Achar diferente disso é viver num mundo paralelo. Ah, você entrega os pontos antes de jogar? Não, eu não entrego. Inclusive, esse jogo dava para ganhar. Teve nuances que em algum momento o Vasco poderia ganhar. Mas enfim. Sai o borderô do jogo. De forma que eu tenho um espanto que eu descubro que aquele jogo que ia dar prejuízo, que o Vasco ia pagar para jogar, o Vasco colocou no bolso 1,5 milhão de reais. Aí, torcedor, eu vou buscar o que o Vasco consegue colocar no bolso jogando em São Januário. O Vasco consegue colocar no bolso jogando em São Januário entre 500 e 600 mil quando a operação dá tudo certo. Então, num jogo no Maracanã, o Vasco colocou 3 vezes no bolso o que colocaria em São Januário. Mas aí tem a questão esportiva, eu entendo. Em São Januário, talvez o Vasco poderia ganhar o jogo. Mas o Vasco poderia jogar em São Januário? Como que seria a administração desse jogo em São Januário? Como que seria formatar esse jogo em São Januário? Faço uma pergunta aqui para você. Em algum lugar teve ressonância que o Vasco teve esse lucro nesse jogo?
Não teve. Eu participo de 9, 10 grupos de Vasco. Ninguém enalteceu que o Vasco teve lucro nesse jogo, que foi uma atitude boa ter levado para o Maracanã e colocado esse dinheiro no bolso. Agora, se o Vasco tivesse 1,5 milhão de prejuízo, eu ia receber isso de manhã até a noite em todos os grupos de WhatsApp que eu participo. Para encerrar minha fala aqui e para resumir, a administração do Vasco é perfeita? Não. A administração do Vasco tem muitos pontos a melhorar? Tem. Agora, a ânsia que boa parte da torcida tem em bater direção, comissão técnica, jogadores, base, ela é muito maior do que a vontade de tecer um elogio a qualquer esfera. Jogador, base, treinador e direção. E eu faço essa reflexão. Eu vejo que o Vasco tem tantos problemas já para resolver na sua vida e que o torcedor poderia, de alguma maneira, desarmar um pouco o espírito e tentar apoiar mais esse clube do que ser o primeiro a apontar o defeito e colocar o problema. A gente sabe tudo que o outro lado lá passou e tudo que precisou jogar embaixo do tapete. E os caras se autodefendem. Ninguém vê a exposição de barbaridades que aconteceu lá do outro lado. E o vascaíno, de um tempo para cá, escolheu muito mais a crítica para, no final do jogo, poder falar assim: eu tenho razão, do que propriamente apoiar o clube que a gente tanto ama. Ninguém aqui está pedindo para parar de criticar, para não achar defeito. Já falei aqui, tem defeito, tem erro, erra, contratações, maneira de negociar, vários problemas tem. Agora, o que eu peço é que a mesma mão que tem a vontade de bater na hora de criticar, tenha a vontade de fazer carinho a partir da hora que o clube, em qualquer esfera, tem uma boa ação. Esse foi o papo hoje. Desculpa se foi meio pesado, mas enfim. Não precisa concordar comigo, pode achar 1000 motivos para discordar, tá tudo certo. Vou continuar gostando de vocês da mesma maneira. Dedão no like, compartilhe nas suas redes sociais e deixa o recado aí embaixo, tá bom? Tamo junto, galera. Hoje à noite estarei direto de Ponta Grossa conversando com vocês. Abraço.